Oi, gente, aqui é a professora Vanessa e tô fazendo esse vídeo que é pra gente conversar um pouco de um assunto que talvez fuja um pouco de contabilidade, mas que vai ser muito importante pra gente, que a gente vai falar hoje sobre leis. Então, com certeza vocês já perceberam que na contabilidade a gente tem bastante lei. É CPC pra tudo que é lado e as CPCs, elas estão em constante mudança. E além da CPC, a gente tem leis, por exemplo, hoje eu vou falar da lei da SA, né, que é a lei 6.404, que é uma lei ordinária. Então, para vocês se situarem melhor, a gente vai entender o que tem a ver a lei ordinária com as CPCs e como é que a gente tem que encarar isso, certo? O que é que a gente tem que estudar, o que é que a gente tem que dar prioridade no que uma lei tem a ver ou não com outras, enfim. Antes de mais nada, a gente vai ter que agora estudar um pouquinho sobre noções de direito. Não faz parte do nosso assunto, mas é sempre importante, né? Direito tá em tudo na nossa vida. Então, se a gente fizer o curso de direito, ler ou se interessar, a gente vai ver que no direito existe uma hierarquia, eles falam das hierarquias das leis. Então, um dos pensadores, filósofos do direito, Kelsen, que tem uma pirâmide que é bastante aceita. Vocês podem procurar na internet, existem outras pirâmides das leis, mas uma geralmente aceita é de Kelsen. E ele fala o quê? Ele fala que no topo da pirâmide de hierarquia tem a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de um país, de um estado maior, né, que seria um país, por exemplo, o Brasil, tem a nossa Constituição. Então, a Constituição vão ter leis mais gerais, de modos mais de um aspecto mais geral, como se fossem princípios, que elas vão ser a lei maior do país, que devem ser seguidas por todas as demais. Então, logo abaixo dela, a gente tem leis complementares, que são complementares à Constituição. Depois a gente tem leis ordinárias. Isso de leis complementares e leis ordinárias aqui vocês vão ver que não existe uma hierarquia entre elas, não é como se uma estivesse disputando espaço pela outra. É mais sobre sobre o quórum, o quórum na hora de ser aprovada, que é diferente, mas não existe hierarquia mesmo entre elas. Então, essas duas estão bem próximas. Uma que é a lei complementar, ela está complementando a Constituição, e a outra está regendo, que é leis ordinárias, regendo sobre outros assuntos. Vocês podem notar que é impossível a Constituição Federal falar sobre absolutamente tudo, né? Então, a gente necessita de outras leis. A lei ordinária, ela nunca vai poder estar contradizendo a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é a nossa lei maior. E assim por diante. Então, veja que a medida provisória, ela nunca vai poder ir de encontro com as leis maiores, e assim por diante, certo? Então, é por isso que a gente fala em hierarquia. Hierarquia das leis. Tem hierarquia aí, se vocês procurarem, que vai ter os costumes, que vai colocar outros parâmetros, mas essa é mais geral, que é o que interessa mais pra gente. O próprio Kelsen, ele já fez uma pirâmide que lá em cima, aqui, ele colocava parece que eram normas fundamentais, que era como... mentais, nossa, minha letra tá horrível. Fundamentais, que era como se fosse uma figura fictícia que ele fez, que seria algo acima da Constituição Federal, né? Como se fosse algo nato. Mas, enfim, vamos se ater a essa daqui. Então, note que lá embaixo tem as resoluções, certo? Então, a resolução, ela tem que, com certeza, estar seguindo tudo que está acima dela. Ela não pode contradizer. Você não pode fazer uma resolução que vá contra uma lei da Constituição Federal, né? Você não pode, por exemplo, impedir o direito de ir e vir numa resolução. Isso não faz sentido. Então, o que é que a gente poderia ter abaixo? As normas do seu condomínio. Então, no seu condomínio não pode entrar molhado no elevador social, certo? Isso é uma norma do seu condomínio. Mas, com certeza, não vai ter nada na norma do seu condomínio que fira o seu direito de liberdade, de expressão, ou coisas assim que tem na Constituição Federal. Então, tá certo. Então, o que é, então,
do que a gente tem na contabilidade que tem a ver com essa pirâmide. Então, veja que a gente tem a Lei 6.404. Que tipo de lei é ela? É uma lei ordinária. Então, a lei ordinária 6.404 é a lei das sociedades anônimas. Certo? Então, contabilidade tem a ver com sociedades anônimas totalmente, né? Sociedade anônima pode ser de capital aberto, que são aquelas que negociam as suas ações, ou capital fechado. Certo? Mas são aquelas que o capital dela é anônimo. Não tem um CPF, não tem um sócio com a cara a mostrar, com o CPF lá para dizer, é anônimo. Então, tem tudo a ver com contabilidade. Então, a gente vai ver que na lei, qual é o nosso assunto que a gente está estudando agora? A gente está estudando sobre instrumentos financeiros, não é? Investimentos, instrumentos financeiros. Então, a gente vai ver que a lei 6.404, de 76, ela fala assim sobre instrumentos financeiros. Então, a primeira versão da lei 6.404 foi de 76, mas não significa que tudo que tem nela é de 76. A gente teve as convergências com as normas internacionais e a gente teve, olha aqui embaixo, a gente teve duas grandes modificações, uma em 2007 e uma em 2009, que modificaram a lei 6.404 e trouxeram bastante mudanças para padronizar com as normas internacionais. Então, bora ver o que é que a lei das sociedades anônimas ela fala. Ela fala, no artigo 183, ela fala, no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo o seguinte critério: as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Então, ele já está falando que pode ser no ativo circulante ou ativo não circulante, o primeiro que tem é realizável a longo prazo. Pelo seu valor justo, então, vai estar aqui, né, as aplicações financeiras, e ela pode ser avaliada pelo seu valor justo quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponível para venda. Então, vai estar valor justo, que é como se fosse, de um grosso modo, como se for, não é o valor de mercado. Aí, se não tiver valor de mercado, aí você faz analogia, grosso modo, viu? Com outro ativo, o valor de mercado de outro ativo parecido. E se também não tiver valor de mercado, nem analogia, não tiver outro ativo parecido, você vai e vê os fluxos de caixa futuro. Então, você vai fazer uma estimativa. Não é qualquer estimativa, né? Mas assim, a grosso modo, para vocês lembrarem o que é valor justo. Quando se trata de aplicações destinadas à negociação ou disponível para venda. Então, isso a gente meio que já viu, né? Que quando o instrumento financeiro, ele for para negociação ou disponível para venda, ele vai ser registrado a valor de mercado, né? Grosso modo, valor de mercado. Ou ele vai ser avaliado pelo custo de aquisição ou valor de emissão atualizado, disposições legais ou contratuais ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações, meu pai. Ixi, tá ruim aqui. Deixa eu deixar. Descer, ver se desce. Pronto. No caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Então, tudo que a gente já viu aqui, né? Então, isso daqui é a nossa lei ordinária. É o que fala sobre instrumentos financeiros na nossa lei ordinária. Então, isso daqui é como se fosse o esqueleto que a gente vai ter que seguir, certo? Por quê? Porque tá aqui. Então, isso é o que a gente vai ter que seguir no esqueleto. Mas fala bastante? Não fala. Ainda tem muita coisa que a gente precisa saber sobre isso. Então, como é que a gente vai saber mais sobre isso? Vai ser nas resoluções. Então, bora passar para cá, certo? Então, a gente viu a lei 6.404, que a gente ainda vai estudar mais, e bora ver onde é que as CPCs estão nisso.
Então, as CPCs, a gente vai ver que existe um monte de CPC. Tinha a CPC 14, que até pouco tempo a gente estava estudando ela, e ela foi substituída pela CPC 48. Mesmo nome, instrumento financeiro, instrumento financeiro. A CPC, por si só, ela não tem poder normativo. Ela não tem como... ela não é obrigar ninguém a segui-la, né? Ela não tem poder normativo por si só. Mas o que acontece é que outros órgãos que têm sim esse poder, eles vão e emitem uma resolução, aqui ó, resolução, obrigando a todo mundo que seguem eles a segui-la. Então, note que, por exemplo, a CPC 14, vou deixar para lá, mas bora pensar na CPC 48, que é a mais recente. A CPC 48, a CVM, ela pegou e fez uma resolução e disse: quem é que tem que seguir as normas, as resoluções da CVM? Todas essas sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, negocia suas ações na bolsa, negocia, então vai ter que seguir a CVM. A CFC também foi lá e fez uma resolução. Quem é que tem que seguir o CFC? Todos os contadores. Todo mundo que for contador. Certo? Aí tem outras. Porque eu coloquei o Bacen, por exemplo, Banco Central teria que seguir. Todo mundo que segue o Banco Central tem que seguir. Os bancos, né, instituições financeiras. Por que eu coloquei? Eu risquei. Porque, na verdade, esses daqui, todinhos, ainda não fizeram, esses órgãos todinhos, não fizeram essa resolução obrigando. Então, como é que a gente sabe, professora, quem é que tá obrigado e quem não tá? Aí a gente vai lá no site do... Cadê? Vou entrar aqui. No site dos pronunciamentos e a gente vê. Então, por exemplo, aqui tá o site do Comitê dos Pronunciamentos Contábeis. Eu fui em pronunciamentos, então bora ver um. Ativo intangível, por exemplo. Abre aí, ativo intangível. Pronto. Aí a gente viu aqui, ó. Ativo intangível, note, ó, CPC 04, R1. R1 significa o quê? Que ele já foi revisado uma vez. Lá embaixo, ó, CPC 04, ativo intangível, sem o R1, ele já foi revogado, ou seja, já foi substituído, já mudou algumas regrinhas. Quando? Em 2010, certo? Aí, o que é que a gente vê? Aqui embaixo, a gente vê aprovações dos reguladores. Então, quem tem poder de obrigar são esses reguladores. Então, a CVM, CFC, SUSEP, Bacen, tudinho, emitiu uma resolução obrigando a quem é que seja, que siga eles, a utilizarem esse CPC. Mas, se a gente voltar lá para a CPC 48, que fala de instrumento financeiro, a gente vai ver que só tem, por enquanto, só tem o CFC e a CVM, certo? Então, vocês vão ter que sempre, na vida de vocês, estarem atentos a isso. Então, bora lá. Tá? Aí, eu coloquei algumas coisas pra gente ponderar. Primeiro, por que é que tem tantas leis? Quais devo seguir? As leis maiores não são exaustivas, como a gente viu. A Constituição Federal não tem condição nenhuma dela legislar sobre absolutamente tudo. Ela serve mais como diretrizes de princípios que devem ser seguidos. Você não pode ferir algumas leis maiores. Então, existe uma necessidade de abordar, coloquei errado aqui, assuntos mais específicos. Evidentemente que precisa. Feito a gente mesmo viu, a lei ordinária, que já é mais específica, ela não trata tão exaustivamente do instrumento financeiro quanto a gente necessita. Então, a gente precisa cada vez mais de coisas mais específicas, né? Que nem a gente falou sobre as normas do seu condomínio. É algo muito específico. As normas da sua casa, que sua mãe e seu pai impõem para vocês, ou que vocês impõem para os seus filhos. Algo muito específico. Então, mas até mesmo dentro da sua casa, você não vai ferir a Constituição Federal, né? Você não vai obrigar seu filho a fazer coisas que ferem as leis maiores, né? Então, e por que mais um motivo? Facilidade em aprovação e consequente mudanças e
acompanhamentos da IFRS. Note que é muito mais fácil as resoluções mudarem, você emitir uma resolução, a CPC e posteriormente resoluções obrigando a seguir aquela CPC, do que a gente mudar a lei ordinária, né? A lei ordinária aí, 6.404, a última vez que ela foi modificada foi em 2007 e 2009. Então, tem isso também. E a CPC 49, já que a gente está falando sobre instrumentos financeiros, qual é o objetivo dela? No primeiro artigo dela, a gente vai ver que qual é o objetivo? O objetivo do pronunciamento é estabelecer princípios para os relatórios financeiros e de ativos financeiros e passivos financeiros que devem apresentar informações pertinentes e úteis aos usuários das demonstrações contábeis para sua avaliação de valores, épocas e incertezas dos fluxos de caixa futuro da entidade. Então, aí eu vou parar de novo e vou falar aqui sobre isso. Fluxos de caixa futuro da entidade. Então, note que aí, já no objetivo da CPC que ela traz, a gente já vê que existe, que ela está falando de fluxos de caixa futuro. Ela já mostra qual é a nova faceta das CPCs, das normas internacionais. Note que agora, que cada vez mais, a gente está tendo uma contabilidade voltada para o futuro. Então, o que a gente tinha muito era normas voltadas para o passado, normas com custo histórico, manter registros do passado. E hoje, a gente tá vendo que está tendo uma mudança em ver o futuro. Então, você quer trazer informações sobre as certezas e incertezas dos fluxos de caixa futuro, do que você pretende realizar no futuro. Então, note também que que a CPC 48, ela está em harmonia com a CPC 47, que a CPC 47, ela fala de contratos. Então, existe aí uma harmonia entre as duas, que é por isso que teve de deixar a 14 para trás. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco de por que tantas normas e como a gente seguir, como a gente ter certeza, a gente saber que a lei ordinária, ela é, na verdade, um esqueleto que vai ter que ser seguido, mas que existem outras coisas mais específicas que a gente vai precisar tomar atenção também. E voltar ao nosso estudo agora para instrumento financeiro. Nos aprofundar nesse, que é o nosso tema, né? Então tá certo, obrigado, gente. Até a próxima.